Oi, oi, gente! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas do curso de Imunologia. E antes de começar, eu vou lembrar vocês para darem uma lida, na bibliografia referência, que são os livros do Abas, mas que no Tortora também tem algumas informações interessantes e de uma forma bem didática, tá? E antes da gente começar a aula de hoje, eu também gostaria de avisar que essa aula é muito importante, porque ela vai servir de base para as próximas aulas do nosso curso. Então, por favor, vocês que estão vendo a aula gravada, pausa o vídeo, faz anotação, tenta fazer um esqueminha para conseguir absorver todas essas informações que vão ajudar muito vocês a entender a imunologia. Bom, e a aula de hoje vai ser sobre a resposta imune adaptativa. E a primeira coisa é a gente conseguir diferenciar a resposta adaptativa da resposta inata. Então, quais são as duas propriedades que vão fazer essa diferença da imunidade adaptativa para a resposta inata? A primeira delas é a questão da especificidade para determinadas moléculas estranhas, que também vai envolver o mecanismo de distinção do que é próprio do não próprio. Porque se nós lembrarmos, na imunidade inata, o reconhecimento, dos patógenos é feito a partir de padrões moleculares. E na resposta adaptativa, não. Vai acontecer de forma específica, como nós vamos ver nos próximos slides. Além disso, também é importante de lembrar que na resposta adaptativa, nós temos a questão da memória. Então, após você ter um primeiro contato com um determinado antígeno e ocorrer a ativação das células imunes, nós vamos ter a produção de células de memória, de modo que em um segundo contato com esse mesmo antígeno, nós vamos ter uma resposta mais rápida e vigorosa. E assim, para contextualizar, é isso que acontece com as vacinas. Nós fazemos com que aquele organismo tenha o primeiro contato com o antígeno, produza células de memória, e se porventura ele contrair, aquele patógeno em um segundo momento, ele já vai ter uma resposta imune preparada para combater. Bom, basicamente as duas células, que vão compor a resposta imune adaptativa são os linfócitos B e os linfócitos T. E é fundamental entendermos como ocorre a formação dessas células, porque isso vai influenciar, de certa forma, o funcionamento dessas células. Então, tanto o linfócito B como o linfócito T, eles se desenvolvem a partir da medula óssea, a partir de células-tronco pluripotentes. Depois, no caso dos linfócitos T, eles migram para o timo, então T de timo, aonde eles vão amadurecer e saem daqui como linfócitos virgens, maduros, ou seja, que ainda não tiveram nenhum contato com nenhum antígeno, por isso de virgens, mas que já estão maduros. E eles migram por meio, do sangue e da linfa até chegar aos órgãos linfóides periféricos, aonde eles podem entrar em contato com algum antígeno e serem ativados para gerar a resposta imune. Já os linfócitos B, eles também se originam na medula óssea, mas eles permanecem na medula óssea para serem amadurecidos, E por isso de B, de bones, que seria ossos, em inglês. E eles também vão migrar para esses órgãos linfóides periféricos e também vão passar por esse processo de ativação. Então, basicamente, na nossa resposta imune adaptativa, nós vamos ter dois mecanismos: a imunidade humoral e a imunidade mediada por célula. Na imunidade humoral, ela vai acontecer por meio dos linfócitos B e é principalmente contra micro-organismos extracelulares. Então, esses linfócitos B vão reconhecer esses antígenos, vão ser ativados, transformando-se em plasmócitos,
e vão secretar anticorpos que vão ser responsáveis por inativar esse microorganismo, sinalizar a fagocitose e também fazer a ativação do sistema complemento. Já na imunidade mediada por célula, ela vai ocorrer a partir dos linfócitos T citotóxicos, ou CD8, e ela acontece principalmente no caso de micro-organismos intracelulares. Então, por exemplo, no caso de uma infecção viral, né, que nós sabemos que os vírus são organismos intracelulares obrigatórios, eles vão infectar uma célula, essa célula infectada passa a expressar na sua membrana um MHC classe 1 alterado, o linfócito T reconhece essa alteração e aí ele se torna ativo e passa a liberar uma série de substâncias que vão induzir a morte dessa célula infectada. No caso dos linfócitos T auxiliares ou CD4, que também são células da resposta adaptativa, eles vão agir tanto na imunidade humoral, como na imunidade mediada por célula, mas também na resposta imuninata. Porque esse linfócito T ativo vai secretar uma série de citocinas com diferentes funções. Então, essas citocinas, elas podem, por exemplo, ativar macrófagos para fazer a fagocitose, o que seria parte da resposta inata. Vai liberar citocinas que vão promover maior diferenciação de linfócitos B em plasmócitos, aumentando a produção de anticorpos, e também vai atuar na ativação de linfócitos T citotóxicos na imunidade mediada por célula. Bom, então, basicamente, os linfócitos expressam nas suas membranas receptores que são antígeno específico. Cada linfócito tem um receptor próprio. Então, a partir da recombinação genética, é possível que cada linfócito expresse esse receptor que vai reconhecer um único antígeno. Então, vejam que diferentes linfócitos apresentam diferentes receptores. Quando o antígeno entra, no nosso corpo, ele vai ser capaz de se ligar a um único clone de linfócito por meio desses receptores de membrana. Quando isso acontece, esse linfócito capaz de reconhecer o antígeno, ele vai passar por um processo proliferativo que vai ser chamado de expansão clonal. E depois dessa proliferação, ocorre um processo de diferenciação que vão gerar células efetoras para combater o micro-organismo e também células de memória, como nós já conversamos, no início da aula. Então, como acontece, esse processo de reconhecimento? No caso dos linfócitos B, se for um antígeno sacarídico, lipídico ou de ácido nucleico, esse reconhecimento ocorre de forma direta. E aí, o linfócito B vai ficar ativo, se difere em plasmócito e passa a secretar os anticorpos que vão ser responsáveis por fazer a inativação do patógeno, sinalizar a fagocitose e ativar o complemento. Mas, se esse antígeno ele for proteico, é necessário um processamento desse antígeno, tá? A partir da coestimulação do linfócito T auxiliar, para poder ocorrer a ativação do linfócito B. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Já os linfócitos T auxiliares, eles só reconhecem antígenos proteicos. E esse reconhecimento depende de células apresentadoras de antígeno, que a gente pode citar como exemplo os macrófagos. Então, o macrófago, ele faz a fagocitose de algum patógeno, degrada
e passa a expressar na sua membrana plasmática, a partir do MHC classe 2, alguns peptídeos que são capazes de ativar, né, após o reconhecimento, o linfócito T auxiliar. E esse linfócito ativo secreta as citocinas, que vão promover ativação de macrófagos, podem gerar mediadores inflamatórios e fazer a ativação de mais linfócitos B e de mais linfócitos T. Já o linfócito T citotóxico ou CD8, ele vai fazer o reconhecimento de células do nosso organismo que estejam infectadas. Então, quando essas células estão infectadas, elas passam a expressar, a partir do MHC classe 1, alguns peptídeos que vão ser reconhecidos pelo linfócito T citotóxico, e depois desse reconhecimento, ele vai se tornar ativo e produzir, né, algumas substâncias que vão promover a morte dessa célula infectada. Então, vejam como funciona a nossa resposta imune. Primeiro, nós temos a população de linfócitos virgens, né, que nunca entraram em contato com nenhum patógeno, mas a partir de uma infecção, eles podem, né, reconhecer algum antígeno, desde que esses receptores de membrana sejam específicos para aquele antígeno. E quando isso acontece, esses linfócitos que fazem o reconhecimento são selecionados e passam pelo processo proliferativo, chamado de expansão clonal. Depois dessa expansão, nós temos a diferenciação, gerando células efetoras, que no caso do linfócito B são chamadas de plasmócitos. Essas células efetoras vão ser responsáveis pela resposta imune, que vai gerar a eliminação dos antígenos, e quando isso acontece, o organismo volta para um estado de repouso, com a contração dessa resposta imune, retornando para a homeostasia. Lembrando que as células de memória, elas permanecem, fazendo com que um segundo contato com o mesmo antígeno seja uma resposta rápida e vigorosa. Então, agora a gente precisa entender o que são, né, os antígenos. Os antígenos têm duas características importantes: a imunogenicidade e a reatividade. A imunogenicidade é a capacidade de provocar uma resposta imune, estimulando a produção de anticorpos específicos. Já a reatividade é a capacidade do antígeno de reagir especificadamente, né, àqueles anticorpos. Então, vejam que apenas partes, né, específicas do antígeno atuam como gatilhos da resposta imune. E essas partes são chamadas de epítopos. Vejam ainda, né, que cada antígeno apresenta diferentes epítopos, de forma que cada epítopo vai gerar, né, uma resposta específica e um anticorpo específico. Nessa figura ao lado, nós podemos ver que quando os antígenos ultrapassam as defesas inatas, né, ou seja, quando eles conseguem vencer as barreiras e também fugir das células imunes inatas, eles podem seguir 3 vias. Nessa imagem, nós temos a apresentação apenas de 2, mas são 3 vias. A primeira delas, esses antígenos podem entrar na corrente sanguínea e eles vão ser aprisionados no baço, onde vão ser apresentados aos linfócitos
e gerar o processo de ativação. Ou então, esses antígenos, eles podem penetrar os tecidos, entrar nos vasos linfáticos e se alojar nos linfonodos, onde também ocorre o processo de ativação de linfócitos. E a terceira possibilidade, que não está representada, é no caso desses antígenos penetrarem as túnicas mucosas, porque eles podem ser aprisionados pelo tecido linfóide associado à mucosa, que é o malte. Então, agora, eu gostaria de explicar para vocês, de uma forma, né, mais didática e mais aprofundada, como acontece o reconhecimento de antígenos a partir de linfócitos T. Então, lembrando, tá, que no caso do linfócito T auxiliar, vai ser necessário uma célula apresentadora de antígeno, e o exemplo aqui que nós vamos usar são os macrófagos. Esses macrófagos fazem a fagocitose, degradam o patógeno e expressam os peptídeos a partir do MHC classe 2. No linfócito T, na sua membrana, nós vamos ter os receptores TCR, tá? E o correceptor CD4. Então, quando esse sistema está ativado e tem a coestimulação de algumas citocinas, esse linfócito torna-se ativo, passa pela expansão clonal e gera células efetoras e de memória. Agora, no caso do linfócito T citotóxico, uma célula do corpo infectada vai expressar um MHC classe 1 alterado, e esse linfócito tem na sua membrana receptores TCR e correceptores CD8. Junto com a coestimulação do linfócito T auxiliar por meio da interleucina 2, e quando esse reconhecimento ocorre, esse linfócito torna-se ativo, passa pela expansão clonal, gera células de memória e células efetoras. Tá, então como vai ocorrer essa imunidade celular quando esse linfócito T citotóxico está ativo? Então, basicamente, né, esse linfócito TCD8 ativo, ele vai liberar granzimas, que são enzimas indutoras da apoptose, e quando essa célula é destruída, ela libera esses micro-organismos intracelulares no meio extracelular, e aí os fagócitos vêm e acabam englobando, né, esses micro-organismos e promovendo a sua destruição. Ou ainda, esses linfócitos T citotóxico, eles podem, né, liberar granulizima e perforina. A perforina vai gerar poros na membrana plasmática da célula infectada. A granulizima entra a partir desses poros e também faz poros, tá, nesse micro-organismo. E aí, quando as membranas estão perfuradas, ocorre a entrada de líquido extracelular, de modo a promover a citólise tanto do micro-organismo como da célula infectada. Além disso, nós podemos ter ainda a liberação de uma molécula tóxica chamada linfotoxina, que vai ativar enzimas que fragmentam o DNA da célula infectada, ocasionando a morte. Reparam, né, que esse mecanismo da granulizina e perforina e das granzimas é um pouco semelhante com o mecanismo das células NK,
né, das natural killer. Só que as células NK, elas não atuam de forma específica, porque não ocorre esse reconhecimento, né? Elas fazem parte da imunidade inata. Já o linfócito T citotóxico, não. É uma resposta específica e que faz parte da resposta adaptativa. Agora, falando um pouquinho sobre a imunidade humoral, nós sabemos, né, que no caso de antígenos polissacarídicos, lipídicos ou de ácido nucleico, esse reconhecimento ocorre de forma direta. Então, o linfócito B consegue reconhecer esse antígeno, né, a partir de receptores presentes na sua membrana plasmática, que esses receptores são chamados de BCR, e eles são quimicamente muito semelhantes aos anticorpos secretados pelo linfócito B, principalmente da classe IgM e IgD. E aí, quando ocorre esse reconhecimento, da mesma forma, gera células efetoras, células de memória, produção de anticorpos, tá? Que vão promover a fagocitose e a ativação do complemento. No caso, né, desse antígeno ser proteico, o que acontece? É necessário o processamento. Então, esse linfócito B engloba esse antígeno proteico, passa a expressar os peptídeos, né, do antígeno pelo complexo MHC classe 2. O MHC classe 2 ativa o linfócito T auxiliar, que vai produzir as citocinas. E essas citocinas fazem com que esse linfócito B torne-se ativo e passe a secretar os anticorpos. Então, a principal citocina, né, que vai atuar como coestimuladora da ativação dos linfócitos B é a interleucina 2. Mas, no caso, a interleucina 4 e a interleucina 6, que também são produzidas por esse linfócito auxiliar, elas atuam aumentando a proliferação de linfócitos B, a diferenciação dos plasmócitos e a secreção de anticorpos. Então, o que são, né, esses anticorpos? Os anticorpos, eles pertencem a um grupo de glicoproteínas chamados de globulinas imunoglobulinas, e a maior parte dos anticorpos contém 4 cadeias polipeptídicas, sendo que 2 delas são pesadas, ou seja, compostas por 450 aminoácidos, e 2 são leves, compostas de 220 aminoácidos. As pontas das cadeias leve e pesada vão formar uma região variável, onde ocorre a ligação ao antígeno de forma específica. O restante, né, das cadeias leve e pesadas formam uma região constante, tá? A região constante aqui, que difere de uma classe de anticorpos para outra. Como o antígeno normalmente tem muitos epítopos, vários clones diferentes de plasmócitos produzem anticorpos diferentes contra aquele mesmo antígeno. E a reação do anticorpo com o antígeno bloqueia ou neutraliza algumas toxinas bacterianas e impede a ligação desses patógenos às células do corpo. Então, é isso que é o processo de neutralização. E como esses anticorpos apresentam 2 ou mais locais para ligação ao antígeno, essa reação pode fazer uma ligação cruzada entre os patógenos, causando aglutinação. Então, vários, né, patógenos ficam aderidos a esse anticorpo, de forma que ocorra essa aglutinação e a fagocitose ocorra de uma forma mais rápida.
são, né, as principais imunoglobulinas produzidas? Então, aqui nós temos a IgA, que vai fazer principalmente a imunidade de mucosa. Então, ela está bastante presente, tá? Na mucosa respiratória e na mucosa intestinal, por exemplo. O IgE, que participa da ativação de mastócito em reações de hipersensibilidade ou de alergia, e que também atua contra os parasitas eumintos. E aí, nesse caso, o IgE cobre, né, os eumintos, que são os vermes, para que estes sejam destruídos pelos eosinófilos. Então, os eosinófilos se ligam às IgE, que estão cercando, né, esses vermes, e o conteúdo dos grânulos dos eosinófilos matam o euminto. O IgD, como eu já disse, é um receptor antigênico que está presente na membrana plasmática dos linfócitos B. O IgM, que também é um receptor antigênico presente na membrana plasmática dos linfócitos B, mas ele também pode promover a ativação do complemento. E o IgG, que vai realizar a opsonização, ou seja, ele vai fazer a marcação daqueles patógenos e também a aglutinação, de modo a facilitar a fagocitose, ativação do sistema complemento e a citotoxicidade mediada por célula, que ocorre a partir das células NK, tá? Uma coisa interessante ainda a conversar com vocês sobre as imunoglobulinas é o fato de que a IgM é uma das primeiras imunoglobulinas a serem secretadas e ela tem uma meia-vida em torno de 5 dias. Já a IgG, reparem, ela tem uma meia-vida de 23 dias. Então, normalmente, quando o IgM está positivo, ele indica uma infecção em curso, tá? Então, assim, para dar um exemplo, no caso do teste de COVID, se a pessoa apresentou IgM negativo, IgG positivo, o que isso significa? Significa que a pessoa contraiu, né, o coronavírus, teve uma resposta imune adaptativa, mas que ela não é tão recente, né? Por quê? Porque não está produzindo IgM, mas o IgG, ele permaneceu, né? Porque ele tem uma meia-vida maior, tá certo? Aqui, né, nessa imagem, ela não foi tirada nem do Abas e nem do Tortora, então eu coloquei aqui a referência bibliográfica para vocês. Ela mostra o mecanismo, né, de ação dos anticorpos. Então, os anticorpos, eles podem neutralizar esses patógenos, né? Eles impedem que essas proteínas de membrana se conectem às células do nosso corpo, né? Impedindo a infecção. Ele também promove a sinalização, né, para os fagócitos, porque eles marcam esses patógenos, né, e promovem aglutinação. Os anticorpos também podem fazer a citotoxicidade celular dependente do anticorpo, né, a partir das células NK. Lembrando que células NK faz parte da resposta imune inata, tá? E os anticorpos da resposta adaptativa. Então, vejam como essas respostas não são isoladas, elas trabalham junto, né, para combater esses patógenos. E, por fim, os anticorpos, eles podem fazer a ativação do complemento. Lembrando também que o sistema complemento compõe a resposta imune inata. E o que o sistema complemento faz? Basicamente, ele pode promover a lise do patógeno por meio daquele complexo de ataque à membrana. Ele também vai promover a fagocitose por meio da opsonização do patógeno. E ele vai gerar alguns mediadores inflamatórios. Então, vejam como esses anticorpos são importantes
nessa resposta imune, porque eles apresentam inúmeros mecanismos de ação, tá? Aqui, né, nesse slide, eu quis reforçar para vocês a diferença dos linfócitos T e dos linfócitos B. Então, os linfócitos T, eles apresentam receptor TCR, eles reconhecem apenas antígenos proteicos e precisam, né, das células apresentadoras de antígeno, e esse reconhecimento vai ocorrer a partir do MHC expresso na membrana plasmática dessas células, tá? No caso do linfócito T citotóxico, ele faz o reconhecimento de MHC classe 1 e ele apresenta o correceptor CD8. No caso do linfócito T auxiliar, ele faz o reconhecimento de MHC classe 2 e o correceptor é o CD4. Quando ocorre a ativação desses linfócitos T, eles migram dos tecidos linfóides para os tecidos alvos para poderem desempenhar as suas funções efetoras. Já os linfócitos B, eles apresentam receptores BCR, que são quimicamente muito semelhantes às imunoglobulinas, principalmente IgM e IgD. Eles reconhecem antígeno lipídico, sacarídico ou de ácido nucleico de forma direta, mas para antígenos proteicos é necessário aquele processamento, apresentação no MHC classe 2, ativação do linfócito T auxiliar com secreção da interleucina 2, tá? E quando esses linfócitos B estão ativos, normalmente eles permanecem no tecido linfóide e secretam os anticorpos. E aí sim, esses anticorpos caem na corrente sanguínea ou na linfa e chegam até o tecido-alvo, onde está acontecendo a infecção, tá? E por fim, gente, nessa tabela, nós vemos as principais características da resposta imune adaptativa. Então, a primeira coisa é a especificidade, ou seja, cada antígeno vai reagir de forma específica com um determinado clone de linfócito, tá? Para poder gerar essa resposta imune. A questão da diversidade, né? Porque o nosso sistema imune adaptativo apresenta vários linfócitos e cada um deles com um receptor específico. Então, vejam a diversidade de receptores, né? E essa capacidade de responder a diferentes antígenos. A questão da memória imunológica, porque nós vimos que esses linfócitos ativados produzem células efetoras, mas também células de memória. O mecanismo de expansão clonal, porque após ocorrer o reconhecimento do antígeno, esses linfócitos ativos passam pelo processo de proliferação desse clone capaz de responder a esse antígeno específico. E a especialização. Essa especialização é porque, lembrando, né, na resposta imune inata, ela não ocorre de forma específica. Ela ocorre a partir do reconhecimento de padrões moleculares presentes em vários patógenos. Aqui não, aqui é uma resposta específica para um determinado antígeno, tá? E além disso, a especialização também, né, ela diz respeito ao fato de que quanto mais nós temos contato com aquele mesmo antígeno, a nossa resposta imune vai aumentando a sua afinidade, ela vai se tornando cada vez mais específica para aquele antígeno, mais vigorosa, tá? A contração e a homeostasia, ou seja, quando o patógeno é eliminado, o nosso sistema imune, ele é capaz de regredir, voltando a um estado de repouso, né, de homeostasia, mas com a permanência das células de memória, né, então ele fica ali preparado para atuar se tiver uma segunda infecção por aquele mesmo antígeno.
E a questão da não reatividade própria. Ou seja, os linfócitos, eles precisam atuar contra antígenos, mas esses antígenos, eles devem ser estranhos ao nosso organismo. O nosso sistema imuniadaptativo não pode atuar contra os nossos autoantígenos, né? Por quê? Porque isso vai desencadear uma resposta autoimune. Porque vocês lembram, né, na nossa primeira aula, que todas as nossas células do corpo expressam MHC classe 1, mas o nosso sistema imune aprende a reconhecer os nossos autoantígenos como algo nosso, tá? Então, não deve, né, ocorrer uma resposta contra os nossos próprios tecidos. Então, é isso, gente, a nossa aula de hoje. Acompanhem as próximas aulas, tá? E muito obrigada.